Queria orar para a gente começar, um assunto muito vasto, que demoraríamos horas, dias, até meses, para estudar, mas a gente vai fazer a ginástica de tentar tocar neste assunto da história da igreja e a inserção da nossa raiz batista na história da igreja. Eu acho que vale muito a pena usar essa camiseta que eu estou usando, que diz que a igreja não para a gente ter uma ideia de que a gente faz parte de um movimento que começou no coração de Deus há séculos e séculos, se não milênios atrás. E continua até hoje e vai continuar. Saiu uma estatística recente, parece-me que o Brasil está experimentando o maior número de dissidência católica para a fé evangélica, Na verdade, são às vezes católicos nominais que nem conhecem a Escritura e estão vindo ao conhecimento de Jesus nesses dias em que o mundo parece que está cada vez mais preparado para a volta de Jesus. Então, privilégio viver esses tempos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, esse momento, que nós dedicamos nossa atenção à história que não é a nossa história, é a tua história, Senhor. E nós te adoramos por isso. Te agradecemos por cada vida aqui, pedimos pelo Ricardo, pelo pastor Zé Edson, agradecemos pelo Daniel e o pessoal do Mais Bíblia, que prepara tudo isso com muito carinho. Abençoa a tua igreja, Senhor, nesses dias difíceis, mas também dias de grande glória, quando a gente vê o teu evangelho invadindo espaços, como eu vi hoje à tarde, Senhor, lá no presídio feminino, ministros federais, Senhor, juízes, desembargadores, homens e mulheres importantes, ouvindo e vendo o testemunho de presidiárias declarando quanto Jesus tem mudado a vida delas. Então, louvado seja Deus por isso, e a tua igreja não para, nós te agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Anos atrás eu fui convidado para escrever coautoria para uma série do jornal Povo, que acabou nem saindo, mas o livro ficou pronto e nem foi publicado. Mas era um livro cujo título seria O Cristianismo Apostólico, mostrando que sempre na história houve um veio fiel à palavra de Deus, ao desenho de Deus para a igreja local. Sempre, sempre. Mesmo quando o Império Romano assume o controle, Deus sempre preservou um grupo de pessoas fora da instituição poderosa que era o Império e a religiosidade romana. Deus sempre preservou um fiel remanescente. Então, ao longo da história, os batistas têm até um livro chamado Rastro de Sangue, que eles, obviamente, que exageram um pouco em alguns pontos, segundo o meu ponto de vista, mas eles também tocam nesse assunto, de que Deus, ao longo da história, sempre preservou um remanescente fiel. E mesmo quando a Igreja Católica assume o controle por conta exatamente da conversão do imperador, que então obriga todo mundo a se tornar cristão, vocês imaginam, como se hoje você tivesse uma pessoa de uma religião afro, que é totalmente diferente do cristianismo, ela passasse a incluir temas cristãos na sua prática, porque ela quer isenção de impostos, ela não quer ser perseguida pelo governo, enfim. Então as religiões iam se acomodando, e é por isso que nós temos tanta influência de paganismo no cristianismo, principalmente na igreja romana. Mas vamos lembrar que, mesmo dentro da igreja católica, apostólica, centralizada em Roma, nós tínhamos pessoas lá que eram fiéis a Jesus e que lutavam contra aquilo que estavam vivendo ao longo da história. Então, a história da igreja é um negócio muito lindo, Algumas pessoas gostam, leem a respeito, outras não.
Eu vou dar uma introdução muito rápida aqui, depois eu vou convidar o pastor Zé Edson e o Ricardo para me ajudar aqui também. E eles vão falar de um tempo mais recente, tá bom? Então, no século I, vocês conhecem a história através da leitura do livro de Atos. Você lê o livro de Atos, é o livro da história da igreja. Começou em Jerusalém, no dia de Pentecoste. As pessoas estavam reunidas no mesmo lugar, num cenáculo. E aí veio aquele movimento que acabou se desdobrando numa manifestação pública lá em Jerusalém. E eu sempre lembro as pessoas que Jerusalém naquela época, tendo Jesus já morrido na cruz e sido assunto aos céus, era como se você estivesse em Aparecida do Norte ou em Juazeiro do Norte, numa romaria ou em Canindé. Então era um contexto completamente contra a palavra de Deus, porque os judeus continuaram sacrificando animais e acreditando que Jesus não era, tanto que eles mataram Cristo. Então, quando diz que eles estavam no templo, eles estavam como se fosse na Basílica de Nossa Senhora ou na igreja do Padre Cícero, na parte de fora, no pátio, e Pedro estava pregando a palavra de Deus ali, naquele movimento maravilhoso. Então, quando a gente lê o livro de Atos, tem que prestar atenção nisso. Aí a igreja se estabelece, não tem auditório, não tem templo, não tem endereço, não tem nada. Era de casa em casa, porque eles se manifestassem, seriam presos e perseguidos. Aí vem a ordem para que a igreja se expanda. Vocês se lembram quando eu preguei sobre o batismo no Espírito Santo? Quem estava aqui? Se não estava, pega o texto, pega a mensagem e você vai entender o que aconteceu naquele dia lá. E como a igreja tinha que sair de Jerusalém para cumprir aquilo que Jesus disse, ir por todo o mundo. E ele disse, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que a igreja, feita primariamente na sua raiz de judeus, sem templo, presta atenção, eles ficaram em Jerusalém e começaram a colocar algumas práticas do Velho Testamento na igreja do Novo Testamento. E aí, Deus mandou perseguição e só assim eles saíram, tá? E aí vem a igreja, então, ela passa por um período de muita perseguição. Roma destrói Jerusalém, Nero põe fogo, destrói a cidade de Jerusalém total. E naquela mistura de perseguição, Nero, Diocleciano, Vespasiano, todos esses imperadores romanos confundiam às vezes os judeus com os cristãos. E eles então perseguiam e perseguiam mesmo. Por isso que já no final do século I, que é de 0 a 99, né? Século I, de 0 a 99, no final do século I, você tem, por exemplo, a igreja, as cartas à igreja do Apocalipse. João é o último dos apóstolos, que está lá na ilha de Pátimos, e por causa da perseguição, ele está preso numa ilha, não pode sair, e de lá ele escreve o Apocalipse. E fala a igreja numa linguagem que ninguém podia entender, a não ser aqueles que eram de Jesus mesmo, e que conheciam bem as figuras do Velho Testamento e etc. E então o livro do Apocalipse é um livro que revela o final dos tempos, a perseguição, para dar ânimo àquele povo que naquela época estavam se entregando, inclusive, para serem mortos, sem negar a fé, porque era assim que o imperador romano exigia, que eles negassem que Jesus era Senhor, e então eles declarassem que César, o imperador romano, era o Senhor. Bom, aí morre João, e aí morreu o último apóstolo. Tudo que vocês ouvem sobre apóstolo no dia de hoje é fake. Sabe o que é fake? É fake. Isso não existe, isso é uma aberração das maiores, porque apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus. É tanto que quando morre Judas, tem que ter uma eleição. Matias assumiu o lugar. E o critério era, eles tinham que ter andado com Jesus. E estado com ele pessoalmente.
esses que estão por aí chamados de apóstolos não são apóstolos, mas são falsos apóstolos, assumindo um título que nem deveriam ter vergonha de assumir. Então eu falo porque é assim que eu acredito, embora respeite as pessoas, né? Certo? Então, quando João morre, e aí entra então o século II, que é de 101 até 199. Aí começam a surgir alguns grupos, os gnósticos, que eram tipo o movimento da nova era, né? Que enfatizavam que você precisava ter um conhecimento esotérico especial. Depois teve também os marcionistas, que reduziam as escrituras a apenas as escrituras hebraicas e não aquilo que estava já circulando como escritura dos apóstolos, os livros de Paulo, os livros de João e etc. Eles então selecionaram alguns livros. E o montanismo. O montanismo é um movimento predecessor, quer dizer, que aliás, é como se fosse os embriões do movimento pentecostal de hoje, porque o montanista naquela época era um movimento carismático que levavam as pessoas a acreditarem em novas revelações. A Bíblia ainda, o Novo Testamento ainda não estava completo, certo? Estavam circulando as cartas, então foi um ambiente muito fértil para uma pessoa chegar e dizer, Deus está me dizendo. Você já ouviu alguém dizer isso? Já ouviu alguém dizendo, Deus está me dizendo? Se não for por aqui, meu irmão, duvide primeiro. Deus pode falar através de alguém? Pode. Né? Deus pode sinalizar? Pode. Mas é muita pretensiosidade quando a pessoa diz, Deus está me dizendo que você não sei o quê. Como assim? Então, naquela época, quando não tinha um Novo Testamento ainda formatado nos 27 livros, os montanistas trabalharam muito essa questão das revelações, buscando então esse movimento que ia desviando da sã doutrina. Aí se levantaram os apologistas, né, que eram os que combatiam aquelas heresias, Irineu, Justino Marte e etc. E as igrejas não eram legais naquela época, não tinham fórum público e nem tinha edifício. Lembrar, segundo século, certo? Não existia isso. Havia um testemunho público dos crentes que eram condenados à morte porque não negavam a fé, como foi o caso de Policarpo e também um grupo muito grande que foi, num certo sentido, torturado e morto em Lyon em 177 depois de Cristo. Mostrando também que é importante que o movimento evangélico cresceu muito no norte da África. Marcos no Egito, então muitos outros que foram preeminentes naquela época, e o movimento foi crescendo no norte da África, em Roma, na Ásia Menor, né? No caso da Turquia, que a gente pode ainda visitar lá e ver aquelas catacumbas e cavernas onde os cristãos se escondiam. Século III, certo? De 201 até 299, o norte da África se tornou um centro cristão. O Egito, só o Egito, tinha 1 milhão de cristãos no final do século III, para você ter uma ideia. Ainda dá para conhecer a igreja egípcia, copta, de São Marcos, né, que chama, então mostrando como o evangelho chegou. Vocês estão lembrados de Filipe e Eunuco, lá em Atos, né? Quando ele evangeliza o eunuco, que era de Candace, né? Então ele era um norte-africano. E lá em Atos 2, já tinha algumas pessoas que eram judeus do norte da África, que estavam ali já naquele dia para adorar, naquele período da Páscoa, e eles foram convertidos, daí levaram o evangelho até lá, e o evangelho cresceu muito na África, tá? Então, em 248, foi o 1000º aniversário de Roma, aí nós tivemos aí populações crescendo e veio uma grande perseguição. Já naquele final de século, o Império Romano, assim, ele caiu em cima dos cristãos que estavam se espalhando por todo o canto, até que no século IV,
o Novo Testamento começou a ser, num certo sentido, compilado, ou seja, os livros estavam espalhados, mas a igreja se reuniu em concílios e começou a estabelecer os 27 livros. No final do século IV, há uma perseguição muito grande da igreja, chamada Grande Perseguição, é a última pior, instituída por um tal de Diocleciano, em 305. Aí o imperador Constantino, ele professa ser cristão, recebeu então o batismo, ele foi batizado, já adulto, e decretou que todo o Império Romano agora era para ser cristão. Então, Constantino foi o que fez da religião cristã, da religião evangélica cristã, a religião oficial do Império, tá certo? Então, deu status, e aí vem o século V. No século V, o Império Romano é abalado, é perseguido, a cidade de Roma é saqueada. Agostinho, inclusive, escreve sobre a cidade de Deus, mostrando um verdadeiro movimento da história, que era um conflito invisível entre o pecado e a salvação, entre a cidade de Deus e a cidade do homem, o conflito entre a igreja de Jesus e o império, como nós temos hoje, o conflito entre o que se prega na igreja e o que se prega aí fora no mundo, né? Então, esse mesmo conflito, então, foi demonstrado no seu livro, o livro de Agostinho. Aí o calendário da igreja cristã começa a ser estabelecido, culto aos mártires, que não tinha, culto às relíquias, e a glorificação da Virgem Maria começa a crescer nessa época aí. Então, nós estamos falando aí de mais ou menos 400 anos depois de Cristo, que veio a história da tentativa de levar Maria a esse status que nós conhecemos hoje, tá? Aí o incenso é introduzido, e aí século VI, Idade Média, tem a migração de grupos mais bárbaros, tribos bárbaros, é uma época de muitas missões, onde a Europa é evangelizada, o monarquismo, uma reação contra o mundanismo, começam a ter mosteiros, né, ou monastérios, como chamam, ou seja, aquelas ordens beneditinas, né, que vocês conhecem, né, os frades beneditinos. Então, São Benedito não é esse Benedito que a gente conhece hoje, não. Ele era um evangelista de verdade, que evangelizou porque ele estava contra o estabelecimento da igreja romana mancomunada com o império. Então ele começa a criar essas comunidades, inclusive comunidades que tinham voto de pobreza, comunidades que viviam separadas e tinham como alvo a evangelização, tá? Aí o misticismo começa a entrar na igreja, século VII, no século VII é a primeira vez que começa a se usar órgão nas igrejas. E os sinos das igrejas também começam a chamar pessoas para o culto, e os monges saíam dos mosteiros. Foi nessa época que Maomé tem uma revelação e ele cria o islamismo. Então ele cria, através de uma suposta revelação, a religião do Islã, que suplanta o cristianismo no Oriente Médio e no norte da África. Em 630 e pouco, Jerusalém é capturada. Século VIII, aquela história da luta aí, aliás, do surgimento da adoração a imagens e etc. O papado afirma o seu governo terreno e estabelece os estados papais na Itália. Veja aí, a igreja romana criando tentáculos políticos aí, né? O Papa Leão III separa o Império do Oriente e se torna bispo do Ocidente. Aí, século IX, vamos correr aqui, vem a história da Eucaristia, uma controvérsia na doutrina católica, que depois vira a tal da transubstanciação, né, acreditando que a hóstia vira o corpo de Cristo. Quando eu era menino, eu engolia a hóstia e não podia morder, senão você dava uma mordida em Jesus, né? Eu acreditava assim, porque era assim que me ensinaram. Quem tomou hóstia aqui? Olha, tá vendo? Então essa coisa começou a surgir exatamente nessa época, 800 e pouco, século XIX, tá? Então, aí o que é que nós temos? Muitos escritos cristãos começaram a ser traduzidos em línguas comuns, né? E no século
10º, a confissão privada desenvolve a partir da confissão pública nas igrejas orientais e ocidentais. Ou seja, você ao invés de confessar para Deus ou uns aos outros, você confessa para uma autoridade eclesiástica, só para vocês terem uma ideia. E à medida que o ano 1000 se aproximou, muitos achavam, como foi no ano 2000, né, que era o fim do mundo, o juízo final. Aí no século XI, estamos chegando, a expansão do islamismo continua a ocupar o pensamento e as atividades cristãs. Em 1009, os muçulmanos saqueiam o Santo Sepulcro em Jerusalém, e há então em 1050 uma separação entre a igreja do Ocidente e do Oriente. Por isso é que é criada a Igreja Católica Ortodoxa Grega, cuja capital era Istambul. E aí a Igreja Católica Apostólica Romana, cuja capital era Roma ou lá no Vaticano. E aí ficou aquela história das cruzadas retomando Jerusalém, luta e briga, é uma época terrível. No século XII, nós temos o movimento valdense, que começa em Lyon, onde um movimento que começa a buscar na palavra de Deus a verdade. A igreja persegue esses crentes, porque às vezes eles eram vistos como hereges porque estavam estudando a Bíblia, porque a Bíblia naquela época só estava nas mãos das autoridades romanas, principalmente os sacerdotes. Século XIII, século frequentemente chamado de o ponto alto da Idade Média, o papado atingiu o seu poder maior, aí entrou as escolas filosóficas daquela época, né? O apogeu das catedrais góticas também, muito interessante, e esse espírito das cruzadas. Aí os católicos começaram a trabalhar essa questão de conquistar na força aqueles países que eram subservientes, tá bom? E então no século XIV, vamos lá, 1305, 1314, Dante Alighieri escreve a Divina Comédia, e aí começa a história do purgatório. Ninguém sabia disso até que ele escreve, né? Céu, inferno, purgatório. Quem brincou de amarelinha sabe que tem esse negócio do céu e inferno, né? Você vai de um lado e do outro, tem céu e inferno. E a invenção do purgatório veio exatamente nessa época, porque a Igreja Católica inteligentemente começou a vender indulgências. Então, se você morre, nem para o céu, nem para o inferno, você vai para o purgatório. Se você rezar uma missa, você pula do purgatório para o céu. Se você pagar uma moeda aí, as indulgências, e na hora que tilintar a sua moeda no saco, você tirou uma alma lá do purgatório e mandou para outro canto. Então aí começa a intercessão pelos mortos, né? Mas nessa época começa um movimento com John Wycliffe, né, que transforma Oxford num centro espiritual lá na Inglaterra. Então as escrituras começam a se tornar autoridade, verdade. Wycliffe aqui é expulso de Oxford, ele traduz a Bíblia para o inglês e treina pregadores leigos para divulgar as escrituras. Era um movimento que já preparava para a reforma. Século XV, de 1400 a 1499, tem o concílio de Constança, tem aí uns cismas aí, e aí John Wycliffe é condenado póstumamente, certamente ali na época. As crenças religiosas continuam a ser questões de interesse político, e aqui nós temos Joana d'Arc, que morre naquela época, né, queimada como bruxa. Os turcos capturam Constantinopla e transformam a Basílica de Santa Sofia em uma mesquita. A gente visitou lá no final do ano passado e estava assim, tá bom? E nessa época Gutenberg cria a imprensa, sabe aquela prensa? Para você poder tornar palavras em livros. E a Bíblia foi exatamente o livro que Gutenberg imprime. Imagine a popularidade que a palavra de Deus começou a tomar, agora indo para as mãos dos alemães, né? Para as mãos das pessoas. E aí, século XVI, a impressão de livros é iniciada, agora desenvolve rapidamente, impulsiona a propagação da reforma. Michelangelo cria arte com temas bíblicos naquela época, né? Ele e outros. E Martinho Lutero publica em 1517 95 teses. Ele é um monge católico, certo? Martinho Lutero, o precursor da reforma protestante, que protestou contra a Igreja Católica, ele
crava as 95 teses em Wittenberg e agita a Alemanha, a Europa, em questões de meses. Ele estava denunciando a Igreja Católica e denunciando as crenças católicas. E as escrituras se tornaram mais disponíveis, né? Através do alemão, principalmente, e Tyndale fez isso para o inglês em 1520, e começa a reforma protestante que se espalha por toda a Europa. Zwinglio na Suíça, Calvino também começa ali o movimento dos presbiterianos, né? E a reforma protestante então vai se espalhando, John Knox na Escócia e assim vai. Foi mais ou menos nessa época, Calvino em Genebra faz as suas institutas, né? O calvinismo é erradicado ali, e em 1530 a igreja luterana e a igreja da Inglaterra se separa da igreja romana. Lembra? Igreja ortodoxa grega, lá no início do milênio, na virada, se separa da igreja romana. Agora a igreja da Inglaterra se separa da igreja de Roma e cria-se então a chamada igreja anglicana. E no século XVII, a reforma protestante continua a afetar a vida religiosa e política da Europa, e agora começa a surgir na Inglaterra os chamados batistas gerais, em 1609. John Smith, ele fala agora que o crente tem que ser rebatizado, ou batizado de novo, porque você vê, a igreja presbiteriana, ela ainda continua batizando criança. A igreja metodista também batiza criança. E havia um movimento chamado anabatista, que era exata a palavra de rebatizar, que acreditava no credo batismo. Eu falei sobre isso no dia do batismo aí, né? Quem estava aí, viu, quem não viu, pega no YouTube lá, que está lá para você entender a ideia do pedobatismo e credo batismo, né? Batizar criança, para garantir a fé da criança, não é condizente com Jesus, porque ele foi batizado com 30 anos de idade. E o credo batismo está na Bíblia. Você crê primeiro e depois é batizado. Então o batismo só faz sentido quando você crê em Jesus conscientemente. Por isso os anabatistas, que eram precursores dos batistas, eram conhecidos como aqueles que rebatizavam pessoas, tá? Então surge na Inglaterra esse movimento de batismo e rebatismo. E aí, vamos lá para correr, tem no século XVIII aí um grande avivamento, mas eu só vou fechar agora, minha fala termina. E as igrejas batistas então têm sua origem no movimento iniciado pelos ingleses John Smith e Thomas Hughes, que saíram da Inglaterra e foram para Amsterdã, e lá eles fundaram a primeira igreja batista na Holanda em 1607. Agora presta atenção, eles não foram na Holanda e botaram uma placa, Igreja Batista Central de Amsterdã, certo? Eles não fizeram nada disso. As pessoas é que os chamavam de batistas. Por quê? Porque para fazer parte da igreja, ele dizia, você crê? Então tem que ser batizado. Todo membro da igreja tem que ser batizado, que é como o Novo Testamento. Então eles foram chamados de batistas. Eles não colocaram a placa. Depois que eles gostaram do nome, disseram, pronto, ficou legal. Então nós vamos agir desse jeito aí, somos batistas, tá? Então as suas crenças compartilhadas com os puritanos, eles foram para o exílio na Holanda, com outros crentes, acreditavam que a Bíblia era o único guia e que o batismo do crente, as escrituras exigiam que cada crente, aliás, para fazer parte da igreja local, tinha que ser batizado biblicamente, tá bom? Thomas Hughes depois organiza a primeira igreja batista, agora sim, na Inglaterra, nos arredores de Londres, em 1612, e então, depois disso, nós temos os batistas gerais, que eram mais arminianos, acreditavam na perda da salvação, e tem os batistas particulares, que eram mais calvinistas, não acreditavam na perda da salvação, e acreditavam na eleição, né? Que Deus escolhe dentre a raça humana no lixo, perdida, alguns para a salvação, e permite que outros tenham seu próprio destino por conta de suas escolhas, não porque Deus escolheu. E assim, o evangelho depois, obviamente, pela colonização inglesa do próprio Estados Unidos, cria lá o movimento batista,
que começou nos Estados Unidos, desenvolveu bastante, e depois tem a grande Convenção Batista, que depois se divide, os Batistas do Sul, que é a Convenção Batista. Então, o Hospital Batista, o Colégio Batista, certo? Essa é a primeira igreja batista, é um movimento de batistas, do qual os batistas regulares, de onde nós saímos, esse movimento saiu dessa igreja batista. Por quê? Porque acreditavam que tinha muito liberalismo. Então, lá nos Estados Unidos, houve uma dissidência. Os batistas mais fundamentalistas, mais baseados na palavra, eles, então, criaram esse movimento chamado nos Estados Unidos de batistas regulares. E esses missionários vieram para o Brasil, fundaram igrejas. Foi daí que nasceu a nossa. Então, Ricardo. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Me chamo Ricardo, quem não me conhece. Prazer estar aqui com vocês, né? Bom, me foi dada essa incumbência, né, de conversar com o grupo aqui a respeito de um pedaço da nossa história que tem a ver com esse ponto onde o pastor Armando parou agora, né, os batistas regulares. Então vamos pegar só... Você se importa de eu ficar em pé um pouquinho, não, né? O pastor Armando ficou, eu posso, né, pastor? Vou retomar aqui do pouquinho antes de onde o pastor pegou. Lá quando os batistas chegaram da Inglaterra nos Estados Unidos, né? E formaram a chamada Convenção Batista. A Convenção Batista era uma reunião de igrejas batistas, evidentemente. Mas ela funcionava no formato de uma instituição que tinha uma certa ascendência sobre as igrejas locais. Eles decidiam algumas coisas, e isso não era só dos batistas da convenção, não. Os presbiterianos tinham isso, outras denominações tinham. Virou uma espécie de tradição que acabou acontecendo em várias denominações cristãs protestantes, né? Evangélicas, que era assim, tem uma instituição com nome, os presbiterianos é o sínodo, né? E os batistas era a convenção batista e tal, que tinha uma liderança e aquele pessoal era eleito periodicamente e eles tomavam uma série de decisões sobre as igrejas que eram associadas àquela instituição, né? E uma das coisas, não foi a única, mas uma das coisas que fez com que um grupo de batistas saísse dessa convenção foi porque eles acreditavam, como nós acreditamos, que é um princípio bíblico a autonomia da igreja local. A igreja local, onde um grupo de irmãos se reúne ali, não endereço, prédio ou coisa do tipo, onde aquele grupo de irmãos se reúne é a igreja. A igreja local, biblicamente, ela é autônoma, não tem ninguém para mandar nela, para dizer, olha, você não pode fazer isso, você não pode botar fulano de tal como pastor, vocês não podem ter esse tipo de prática, né? Então, um grupo de batistas não gostou disso, queria voltar para os princípios bíblicos originais de como a igreja local funciona, e aí eles se separaram da Convenção Batista e se tornaram igrejas independentes e autônomas. A gente não quer a convenção mandando na gente, se metendo aqui na nossa igreja. Mas esses que se separaram da convenção, como é que eles passaram a existir? Independentes e autônomos. Mas para não haver isolamento, o que é que essas igrejas autônomas fizeram? Elas criaram uma associação apenas para reunir, para comunhão, para trocar experiências e tal. Não com a intenção de ser uma instituição como era a convenção, né? Que mandasse nas igrejas, que tivesse algum tipo de gerência sobre as igrejas. Esse grupo se nomeou batistas regulares, que no inglês tem sentido, né? Porque regular, no inglês, quer dizer normal. Olha, nós somos os batistas normais, como todos deveriam ser. Somos as igrejas batistas normais, daí o nome regular. Quando eles vieram para o Brasil, o nome regular veio junto com batista, mas no português, embora regular também possa ter o sentido de normal, mas tem vários outros sentidos, né? Regular é mais ou menos, né? Como é que é? Não, regular, né? Então, muita gente, eu mesmo quando me converti aqui na IBC, que era uma igreja batista regular, eu digo, que batista regular?
que quer dizer isso? E que tem os batistas desregulados, né? Como é esse negócio? Mas, enfim, acabou que ninguém ligava muito para isso e o nome ficou. Tá? Uma característica dos batistas regulares, como o pastor Armando falou, é uma forte fundamentação nas Escrituras, um apego à doutrina bíblica, né? Não, a gente não larga a mão, a gente não relativiza a verdade, a gente não aceita que mexam com a Bíblia, né? E tal. Então, essa era uma característica muito forte. Outra característica muito forte dos batistas regulares é a visão missionária. Eles sempre tiveram uma visão missionária muito intensa, de abrir igrejas. Vai para os lugares onde não tem e abre igreja lá. Então, muitos americanos vieram para o Brasil, principalmente para o Ceará. Nós temos um trabalho batista regular muito forte aqui, para abrir igrejas. Quando eu me converti nos anos 80, a Igreja Batista Central tinha vários missionários que, quando eles estavam por aqui, eles iam para a nossa igreja, iam assistir culto lá, às vezes pregavam lá, às vezes cantavam, às vezes ficavam meses, aí anos, né? Alguns ficavam anos em Fortaleza, aí eles se tornavam, se fosse músico, ele dirigia coral e tal. Então a gente tinha muita proximidade com esses missionários americanos. Quem me batizou, quando eu me converti, foi um missionário americano chamado Sr. Albert Johnson, mais brasileiro do que eu, né? Morava numa casinha pequenininha lá em Juazeiro do Norte. Ele era parte de um grupo de missionários que veio para o Ceará. Eu não sei dizer o ano, tá? Não vou partir para a questão de data, mas eles vieram para o Ceará muito tempo antes de eu me converter, e aqui eles pegaram um Ceará bem diferente do que a gente conhece hoje. Eles contavam, eu não vi isso acontecer, mas eles contavam que eles chegavam em cidades do interior e saíam de lá debaixo de paulada e pedrada. O padre da cidade instigava os fiéis da Igreja Católica a correr atrás dos missionários, chamava de bode, né? Eles não são ovelha, não, são bode. Vamos pegar os bodes. Aí esse pessoal saía e descia o cacete neles mesmo. E eles, então, fugiam, né? Eu conheci o seu Pedro Brooks, o pastor Armando conheceu também, né? Harold Ryan, os dois eram pilotos de avião. Então, eles tinham um aviãozinho, aqueles aviãozinhos monomotor. Eles saíam aqui de Fortaleza e iam para as cidades do interior, que às vezes, para chegar de carro, era quase impossível. Pousava o aviãozinho lá nos matos, aí armava acampamento e ia evangelizar na cidadezinha do interior. Muitas vezes eles contavam que saíam dessa cidade levando paulada e pedrada, eles corriam para o avião e saiu o povo correndo atrás do aviãozinho. E eles conseguiam fugir, mas esse pessoal levou multidões a Cristo. Muitas igrejas hoje que estão estabelecidas no Ceará e em outros estados foram fundadas a ferro e fogo pelo trabalho desse pessoal. Eles não tinham medo, eram intrépidos, não queriam saber se iam passar fome, se iam apanhar, queriam saber não. Foram homens que deixaram o seu conforto da vida americana, né, nos Estados Unidos, para viver aqui situações, às vezes, de pobreza e de penúria. Tá? Então, eu tenho uma grande admiração por esses missionários batistas regulares que chegaram aqui. E um deles fundou a Igreja Batista Central, né, que era a Igreja Batista Regular. Quando eu me converti, então, a nossa igreja era uma Igreja Batista Regular, Igreja Batista Central, Batista Regular. Então, essa é como a gente apareceu, né? Como é que a gente era ligado a esse movimento Batista Regular. Mas houve uma inconveniência, né? Apesar de todas essas vantagens que a gente precisa reconhecer das igrejas batistas regulares, do movimento batista regular, que é a fidelidade às Escrituras, à doutrina, né? O crente tem que conhecer a Bíblia, não tem esse negócio de você saber a Bíblia mais ou menos, não. Você tem que saber, entrou na igreja, se converteu, vai agora, vamos enfiar a Bíblia na sua cabeça. Você tem que dominar a palavra de Deus, memorizar texto, tem que saber doutrina, né? Tem que conhecer a palavra de Deus como merece. Isso é uma coisa maravilhosa, uma herança que os batistas regulares deixaram para a gente. Tá? A visão missionária muito forte, tudo isso são vantagens maravilhosas, mas tinha uma desvantagem. Eu acredito que sem querer, sem perceber, com o passar das décadas, essas associações batistas regulares, como a dos Estados Unidos, depois a daqui, a Associação Brasileira das Igrejas Batistas Regulares, a Associação Cearense das Igrejas Batistas Regulares, começaram a fazer algo parecido com o que a Convenção Batista fazia, que é
querer se meter na vida das igrejas independentes, autônomas, locais. Ah, mas você não pode arrumar as cadeiras da igreja desse jeito, porque o padrão da igreja batista regular são os banquinhos desse formato aqui. Você não pode batizar o pessoal na piscina, porque piscina é lugar de natação. Você tem que ser no tanque de batismo aqui atrás, com o quadro do Rio Jordão, lá no fundo, né, para poder o pessoal se sentir como se estivesse sendo batizado no Rio Jordão. Ah, não pode tocar tal instrumento, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E isso foi uma prática que eu sei que hoje em dia já mudou, eu sei que hoje já está bem diferente, pelo menos em algumas igrejas, mas na minha época, por exemplo, e quando o pastor Armando chegou aqui, ele sabe muito bem que as coisas eram assim. E começou a haver algum tipo de ingerência dessa associação cearense de igrejas batistas regulares na nossa igreja. Por quê? Porque a nossa igreja, antes do pastor Armando chegar, ela já era um pouco diferente. Certo? Já era um pouco diferente das outras. Era uma igreja formada principalmente por estudantes universitários, pessoas formadas, que tinham o pessoal dizia que a gente era da elite. Não era da elite coisa nenhuma, o pessoal era igreja pobre. Mas era mania de falar besteira, né? Então o que é que aconteceu? Quando o pastor Armando chegou, que é um homem de visão, um homem com uma cultura mais abrangente, porque estudou fora, fez mestrado nos Estados Unidos, experimentou os dois lados da questão, o lado mais tradicional, né, mais amarrado das coisas, mas também não queria uma coisa liberal. Então o pastor Armando trouxe uma visão mais equilibrada, costumes e tradições das igrejas batistas regulares, que eu fui entender só depois. Na época eu não entendia isso, que eram apenas gostos e costumes da cultura dos missionários americanos. Não era coisa da Bíblia. E pergunto para vocês, quem chegou aqui para causar confusão com esse pessoal? Raimundo, pastor Armando Bispo. Mas ele não veio para isso, né? Para causar confusão, pelo contrário. O pastor Armando pegou a Bíblia e começou a dizer, olha pessoal, me lembro do dia que o pastor Armando pegou a Bíblia lá na igreja e disse assim, vamos ver um negócio aqui sobre os diáconos. O que a Bíblia fala sobre os diáconos? Aí deu um estudo sobre os diáconos. E eu fiquei assim, rapaz, pois não é? Os diáconos, na tradição das igrejas batistas regulares, e até em outras que não eram regulares também, mandavam na igreja. Eles decidiam tudo. Até quem vai ser o pastor, se paga o salário do pastor, se dá aumento para o pastor, se não dá, certo? E coisa desse tipo. Quando o pastor Armando chegou, ele disse assim, pessoal, o diácono é servo da igreja. Está aqui o que a Bíblia diz. Ele foi criado para poder cuidar de órfãos e viúvas. Os diáconos foram criados, né? Não é para estar tomando decisão, mandando na igreja e tal, não. O líder da igreja é o pastor. E a igreja é uma assembleia de santos que decide tudo por igual. O diácono tem o voto igual aos outros. Aí, o pessoal acostumado com isso, alguns diáconos ficaram... Compreensível também. Deus começou a levantar louvores diferentes na nossa igreja, compostos por nós mesmos, né? Compostos por irmãos da própria congregação. O Espírito Santo dava esses louvores para a gente fazia as músicas, cantava, apresentava. Aí, vamos tocar um instrumento tal ali. Não pode, esse instrumento não pode, isso é coisa do diabo. Não tem instrumento do diabo. A Bíblia diz para usar todos os instrumentos por louvor a Deus. Então, coloca esse instrumento lá, vamos tocar. E aí, algumas pessoas incomodadas de outras igrejas da Associação Batista muito tradicional vieram na nossa igreja para perguntar que marmota é essa, né? O que é que vocês estão fazendo aí? Estão indo contra as nossas tradições, os nossos costumes e tal. E aí, amorosamente, né? Pastor Armando, a gente foi dizer, não, vocês não estão entendendo. Isso aqui não é ir contra nada, não. A gente está fazendo o que a Bíblia diz. Está aqui nas Escrituras e tal. Mas aí teve gente que não gostou. E isso foi criando uma certa animosidade, tá? Que levou, sem entrar nos detalhes, a um momento em 1986, quando em uma reunião da Associação Nacional das Igrejas Batistas Regulares, a nossa igreja se reuniu
e decidiu que nós íamos deixar o movimento batista regular para não gerar confusão. Porque se a gente continuasse, tinha várias igrejas, Brasil afora, que estavam do nosso lado, né, dizendo assim, não, mas está certa, a IBC está certa. Se botar a IBC para fora, a gente sai também junto. E tal. Aí o pastor Amante disse, não, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos sair, deixa esse pessoal em paz, a gente se separa do movimento e vamos ser o que nós fomos feitos para ser, uma igreja independente, autônoma, local, do jeito que a Bíblia diz. E somos assim até hoje. Certo? Acho que é só, né? Obrigado pela atenção, gente. Obrigado, Ricardo. Ricardo estava aqui antes de eu chegar. Ricardo é biólogo, um cientista, tem trabalhos aí publicados, né? Eu sempre achei ele um gênio, desde que eu o conheci. Também acho que eu não sei se posso chamar psicoterapeuta, né? O homem que trabalha aí, tem um instituto e ajuda muita gente, um neurocientista, eu também chamo ele de neurocientista. E era um daqueles meninos que eu encontrei naquela época e tive que me reunir com eles e dizer que a gente tinha que fazer o que a Bíblia pedia e mandava, né? Pois não, irmão. Eu tenho enfrentado muito, conversando com colegas, ou católicos, ou mesmo evangélicos, com essa palavra fundamentalista, tá? A princípio eu achava que era uma coisa boa, né? Você ser um bereano, para mim, é como se fosse um bereano, tá? Mas eles consideram como uma coisa pejorativa, tá? Eu até fui pesquisar o que era ser fundamentalista, tá? Mas tem que estar nas escrituras. Então eu queria ver qual era o, por exemplo, da 1 Coríntios 11 diz, a mulher que ora ou profetiza, use véu. Então, se eu sou fundamentalista e baseado nas escrituras, eu vou querer que a mulher use véu. Então, onde é que está essa linha de ser fundamentalista e está na verdade? Tá? E por que é pejorativo, que eles consideram pejorativo? Então, ele está falando aqui, a pergunta é sobre o fundamentalismo, né? O cara é fundamentalista, parece que ele é do pessoal lá aqueles camaradas que matavam a gente lá, no Islã, né? Fundamentalista né? Do islâmico. Então, a palavra fundamentalista, ela veio no começo do século passado, quando inclusive existe uma enciclopédia dos fundamentos da fé. Mas os fundamentalistas nada mais eram do que indivíduos que estavam em meio àquele movimento do século XVII, XVIII, de avivamento. Porque assim, na Reforma Protestante você tinha o quê? Bíblia, certo? Palavra, razão. Depois de 2, 3 séculos, teve um movimento de avivamento que não era tanto palavra, era experiência, emoção, certo? Eu sinto. Deus está falando comigo. Deus me revelou. Você já ouviu isso? Alguém dizendo assim, Deus me revelou? Que é isso? Você é apóstolo? Não existe a palavra Deus me revelou para o crente hoje. O que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versos 17 a 19, é que o meu entendimento é iluminado pelo Espírito para que eu compreenda o que está escrito. Deus não me revela coisa nenhuma. O que Ele me revelou está Onde é que está, gente? Na Bíblia. Então, esse movimento depois da Reforma Protestante, que era eminentemente palavra, porque agora a palavra estava na mão do povo, certo? Com Gutenberg, né? Com Lutero, e aí vai, Whitefield, etc. Então, a partir do século XVII, XVIII, veio esse movimento, que era um movimento e eu digo assim, na história, Deus usa esse movimento também. Não quer dizer que está totalmente correto, mas também não quer dizer que Deus não tenha usado esse movimento para trazer o quê? Vida espiritual, onde só tinha letra. Né? Eu sempre comparo assim, que Jesus diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras, Mateus 22, 29, nem o poder de Deus. Então ele usa o binômio, Escritura, poder de Deus. Porque o indivíduo que se dedica só à Escritura, diz a letra mata. Você é um cara árido, você não é capaz de chorar diante de Deus, você não é capaz de dizer um glória, aleluia, porque você é teólogo e fica estudando a Bíblia o dia inteiro. E muitos desses indivíduos que fazem isso na igreja local são indivíduos que maltratam a esposa,
é mal pagador, o cara é pedófilo, ele gosta de pornografia, mas é estudante da palavra de Deus. Por quê? Aí o outro tem poder. Qual é o poder? Deus me revelou, e vamos orar, e vamos passar, e vamos jejuar, e tudo é poder, e o cara grita, o cara ora, mas é zero de palavra. Porque o que ele faz é só intuição pessoal, né? E aí o que é que Jesus disse? Nós precisamos das duas coisas. Eu ilustro como um avião. Uma carcaça de avião na cabeceira da pista, sem turbina, não sai do canto. É bonito, está tudo certo, mas não sai do canto. Só turbina vira aquele negócio, aquele busca-pé, aquele bicho que você solta aí no São João, e que sai igual doido aí, só fazendo fumaça, barulho, mas não faísca, mas não vai a canto nenhum. Então o que nós precisamos? Escritura e o poder de Deus. Então o fundamentalista, eu sou um fundamentalista. Eu fui, num certo sentido, expulso ou rejeitado pelo movimento mais secular, mas tudo que eles diziam de mim era assim: rapaz, a gente não tem nada o que dizer sobre a doutrina. Ele prega a palavra, mas a prática quer dizer, a prática era, você não pode bater palma. Onde? Como assim? Né? Dançar, o crente não pode dançar. Como é que não pode dançar? O Salmo 149:3 diz que você tem que louvar a Deus com dança. E aí? Mas isso era no Velho Testamento, esse era o Davi, está parecendo igual a mulher dele, que ficou censurando porque ele dançou diante de Deus. Aí você dança forró, você dança para o time, você pula no estádio, chega na igreja, você vira uma estátua. Por quê? Então eu não entendo assim. Eu acho que o indivíduo que vai para o estádio torcer para o Fortaleza, para o Ceará, e que ele pula na hora do gol, é para ele pular igual o Valdo aí. Então, fundamentalista acabou virando uma coisa pejorativa, porque é sinônimo de um cara retrógrado. E, às vezes, o fundamentalista, ele diz que é fundamentalista em coisas que não podem ser fundamentalistas. Por exemplo, o uso do véu. Paulo, quando termina aquele capítulo 11, ele diz: nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Aquilo era um contexto em que Paulo estava advertindo uma prática daquela igreja e que havia naquela prática um erro. Aquilo não é uma doutrina, ele não está ensinando mulher a usar véu. Está ensinando um princípio de autoridade, inclusive aos anjos. E lá no final ele diz: nós não temos o tal costume nas igrejas de Deus. Ele está dizendo: vocês estão brigando com isso aqui, mas nós nas igrejas não temos essa prática. Então ele desmanchou lá embaixo. Mas tem gente que pega isso, separa homem de um lado, mulher do outro e bota véu em todo mundo, para dizer que isso é sinal de respeito e autoridade. É como o crente que dizia que antigamente não podia orar de chapéu. Conheceu gente assim? Eu conheci. Se você quer tirar o chapéu, meu irmão, tire o chapéu e ore sem chapéu, certo? Mas me pergunta aí, como é que o judeu que bota aquele bicho na cabeça ora tirando? Não tem isso não. Né? Então aí o indivíduo faz de uma preferência ou de uma prática cultural uma verdade bíblica. Aí ele vira fundamentalista, porque ele está pregando coisa que não está na Bíblia. Tá? Valeu. Então eu vou pedir para o pastor Zé Edson só de onde vem essa ideia dos distintivos batistas, né? E depois das nossas crenças e valores que o pastor Zé Edson vai mostrar. Várias igrejas, infelizmente vocês estão vendo, do jeito que você vê indivíduos se autodenominando apóstolo, né? Ainda bota a estampa, né? O apóstolo, o cara fala com gosto de gás. Desse mesmo jeito tem gente que abre igreja na cabeça dele. Ele cismou, ele abriu uma igreja, pronto, começou uma igreja. Igreja só se abre quando alguém é enviado pela autoridade constituída pela igreja, entende? Quando o Ricardo diz que a igreja batista é autônoma, independente, ela é regida pela congregação, significa que eu, pastor Armando, só tenho autoridade sobre esta igreja porque esta igreja um dia me delegou essa autoridade. Vocês entendem isso? Muitos de vocês não estavam aqui, mas quando eu entrei aqui, a imposição de mãos de pastores e de líderes dessa comunidade disse assim: nós, ovelhas desse rebanho, decidimos que você é o nosso pastor, a quem nós vamos nos submeter,
a quem tem autoridade sobre nós. Então, pronto. Se o pastor Armando, eu não faço isso, né? Se eu disser, fecha aquele portão lá, vamos fechar. Por quê? Porque vocês me deram autoridade para isso. Em última análise, a última palavra é minha, no sentido de que eu tenho autoridade do rebanho. Agora, quem pode tirar essa autoridade de mim? O rebanho. Se eu cair em pecado, se eu pregar o que a Bíblia não manda, o corpo reage e eu estou fora. Certo? Como nós já vimos acontecer aqui nessa congregação. Pastor Simô, nosso pastor querido, quando no momento da vida dele, um filho abandonou a fé e o filho estava debaixo da sua casa, 1 Timóteo capítulo 3 diz que o pastor, ele deve ter filhos obedientes na fé. Então, o cara é pastor e o filho é espírita, é não sei o que aí, ele está desqualificado. Se o filho toma esse rumo saindo de casa e ele vai embora, é problema dele. Mas enquanto estiver debaixo da minha autoridade, meus filhos têm que ser da fé. Pastor Simão, quando um filho dele negou Jesus, ele foi lá no púlpito e disse, não sou mais pastor. Entregou. E nós o apoiamos e ele foi atrás do seu filho, cuidou dele, amou. Quando o filho voltou de novo à fé, ele disse, agora eu estou de volta. E nós o recebemos de volta. Percebe como é? Então, a autoridade delegada pela comunidade, e a comunidade é que tira. Então, quando você vai abrir igreja, você não abre igreja porque Deus te disse que você ia abrir igreja. Jesus disse para Paulo que ele seria um missionário. Mas quando é que ele saiu? Quando a igreja em Antioquia impôs as mãos sobre ele. A Bíblia diz em Atos 13, o Espírito de Deus enviou. Mas hoje está cheio de gaiato, abrindo igreja em tudo quanto é canto, dando o nome que quer, e não tem fundamento nenhum, não sabe nem o que é o cara que decidiu. Tem gente que saiu dessa comunidade e fez isso, ele decidiu. Diferente de outros que saíram daqui com a nossa autoridade, a gente envia, a gente abençoa. Domingo que vem vocês vão ver um pastor que está lá em Sobral, foi enviado e tem uma comunidade abençoada lá. Pastor Márcio. Então, para não, aí que eu quero dizer isso, os nossos distintivos batistas, veja que nós somos uma denominação tradicional, ou seja, há um respeito. O cara pode zombar daquela igreja, mas quando ele fala da batista, da presbiteriana, da metodista, a sociedade vê com muito respeito. Por quê? É uma denominação centenária, tradicional e que tem fundamentos. Nosso fundamento é diferente da igreja presbiteriana, em alguns aspectos diferente da metodista. Por isso nós temos aí o que é chamado tradicionalmente dos distintivos batistas. Oi, querido, pode falar. Boa noite, me chamo Edvânio. Juntando essas duas partes aí, em relação à primeira pergunta, né, e o que o senhor acabou de falar. A minha pergunta seria para o senhor, como autoridade da Igreja Batista Central. Como o senhor pensa em relação a como Deus fala com a gente? É só pela Bíblia? Não, através de sonho, por exemplo. Existe essa possibilidade? Deus fala com a gente? De pessoas também? Como é que o senhor pensa a respeito disso? A Bíblia diz que o sonho deve ser visto como sonho, né? Sonho é sonho. Você não sabe o que é. Deus pode te avisar através de um sonho? Pode. Depende do quê? Né? Se no sonho você sonhar que a igreja deve ser desmanchada e incendiada, está fora. Você tem que julgar, não é palavra final. Você tem que duvidar do sonho. Até que ele se torne uma confirmação de realidade. Tem gente que diz, eu sonhei com você, pastor, sonhei isso, e era isso mesmo. Eu disse, obrigado, maravilha, tá bom. É igual a profecia, pastor, lá você vai virar a esquina e o teu pneu vai furar. Eu posso ir por ali, ou eu posso ir por lá, dizendo, Deus falou com ele que meu pneu vai furar. Vou, não. Ágabo disse, Paulo, você vai ser preso em Jerusalém. O que Paulo fez? Ele diz, eu já sei o que me está esperando. Então eu vou.
profeta falou, adivinhou, e Paulo disse: eu não vou atender o que você está dizendo. O que você está dizendo é de Deus? É, porque é isso que vai acontecer. Agora eu vou obedecer porque você está dizendo que é de Deus? Não, eu não vou. E ele, por um comando maior de Deus na sua vida, ele foi, entendeu? Então, Deus pode falar com você de uma forma particular? Pode. Deus fala através de outras pessoas? Sim, o mapa é isso. Porque quando nós nos reunimos, 1 Coríntios capítulo 14, um tem salmo, outro tem uma palavra, outro tem um hino, outro tem um cântico, outro tem uma exortação, outro tem... Deus fala comigo através de você, um conselho. Mas tudo que você fala eu checo na palavra. Entendem? A palavra é padrão, não é o único meio que Deus fala. Ó, Deus fala pela lua, pelo sol, pelas estrelas, pelos animais. Deus fala comigo através do bêbado, do doido. Deus fala através do descrente. Deus fala, certo? Mas tudo que fala, qual é a minha base, meu parâmetro? Palavra. Entendeu? Nós vamos falar aqui rapidinho dos 8 distintivos batistas, né? E o primeiro deles é exatamente a autoridade bíblica. Então, nós aprendemos, como batistas, e até como batistas regulares que éramos, que a autoridade bíblica tinha que vir em primeiro plano. Tá certo? E isso é uma herança abençoada, porque aí a gente consegue dizer, sonho tem base bíblica, né? Ah, o irmão disse que isso aqui é a vontade de Deus. Tem base bíblica? Porque eu que trabalho com família, por exemplo, tem pessoas que dizem assim: não, pai, Deus está me dizendo que eu agora estou com o sentimento de gostar de fulana de tal, mas não é tua esposa, companheiro. Quando a Bíblia diz que o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. Então, a base bíblica, ou seja, olhar para a palavra de Deus e dizer porque está escrito, né? Era o que Jesus todo o tempo fazia, e é aquilo que a gente aprendeu a apreciar. Vamos olhar se está escrito, como é que está escrito, vamos conversar juntos, vamos orar. Então, o Batista preservou essa autoridade bíblica, né? Que está lá em Mateus 24, está lá em 1 Pedro 1, 23. Então, eu vou pedir pelo menos para o Daniel ler um desses textos aí, só para a gente tomar por base. Um dos textos que está aí, 2 Timóteo 3, 16 a 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o que é inspirado por Deus? A Escritura Sagrada. Toda ela é inspirada por Deus. Então, nós vamos ouvir o que está escrito, o que está na Escritura, o que homens analisaram, avaliaram, fizeram tremendo trabalho para que a gente recebesse aquilo que realmente era de mais concreto, de mais puro, de mais real. Então, se existe uma coisa que eu acho que a IBC preza todo o tempo, quando vamos pregar, é abrir as Escrituras e cada coisa que falarmos, tomar por base o que está escrito na palavra de Deus. Então, essa é uma prática real nossa. E quando decidimos até ter dificuldades com o movimento batista regular, foi exatamente por causa do segundo princípio, que é a autonomia da igreja local. Bom, nós cremos nas Escrituras, mas cada comunidade tem autonomia para fazer dentro das Escrituras determinadas coisas, como, por exemplo, ter uma música mais contextualizada. Nós víamos de um grupo de missionários, né? Muitos deles canadenses, americanos, alguns até holandeses, que traziam dentro da vida deles uma prática de música muito boa, não era ruim, né? Mas era extremamente mais formal, mais, vamos dizer, mais para aquela banda, aquela coisa bem, né? Do que nós tínhamos no Brasil uma mocidade inteira descobrindo um outro estilo de música, passamos pelo aspecto da jovem guarda, de uma série de mudanças, e que a igreja trouxe um grupo de jovens que não queria nada antibíblico, mas queria simplesmente ritmos que fossem mais contextualizados com a realidade deles. Então foi nesse período
que as nossas igrejas começou a ter dificuldades, e eles queriam simplesmente não permitir determinados textos, não permitir, e que não eram antibíblicos, errados. Então, esse lado é que foi talvez o que mais dificultou o não respeito à autonomia da igreja local. Ou seja, eles queriam nos controlar de uma forma centralizada, alguns deles sem nunca ter sequer frequentado. Eu lembro que, no caso da minha igrejinha lá em São Paulo, não era BBC, eu estou lá em São Paulo, era professor do Seminário Batista Regular, era da imprensa Batista Regular de São Paulo, e um camarada lá que era da mesma imprensa, foi um dia na minha igreja, porque morreu um membro da minha igreja que trabalhava na imprensa. Ele foi lá a primeira vez. Quando ele chegou lá, nós lançamos, através de um retroprojetor, um texto numa parede branca. E ele viu aquele texto de Daniel, a escritura foi lançada, o texto foi lançado na parede, e era uma coisa diabólica, gente do céu! Agora, você está pensando que era um Zé Doidinho? Não, era um pastor, era um camarada que trabalhava comigo lá na imprensa. Rapaz, de onde você tirou essa interpretação, meu amigo? O que foi lançado lá era um texto de uma música cristã, teologia correta. Então, nós fomos alvos de coisas assim que a gente dizia, eu não acredito que vocês são capazes de pensar num negócio tão, às vezes para mim era até esdrúxulo, porque não fazia nenhum sentido. Então, nós temos a liberdade, e como batistas, né, de dizer, não, nós vamos olhar pela Escritura. Se está na Escritura, se é um fato, nós estamos dispostos a obedecer. Agora, porque você gosta, porque é sua preferência, né? Então, essa palavra preferência é que é muito forte. Querendo ou não, você traz uma história. Se fosse por mim, nascido lá no sertão de Pernambuco, eu ia cantar na igreja muito mais forró do que aqui se canta. Porque eu fui criado numa terra de muito forró, de muita música, né? Mas eu entendo, eu faço parte de uma comunidade. Nós usamos, mas usamos durante um período, durante um tempo. E isso é a convivência, isso é o respeito mútuo, e fazendo isso com conteúdo cristão. Não é porque tem música de forró que prestam e tem música de forró que não prestam. Então nós vamos avaliar e vamos analisar. Então, a autonomia da igreja local é fundamental, né? E o sacerdócio de todos os crentes. Não é privilégio só do pastor. Não, todo crente deve. E aqui nós vivemos desafiando. Primeiro, a você fazer leitura bíblica, a você ler e dizer o que é que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer a respeito. Não é o que o pastor Armando vai fazer, o que o pastor Zé vai fazer, o que você vai fazer a respeito. Diante do que você está aprendendo, diante da realidade que você está vivendo, que pode não ter nada a ver com a minha. Eu estava aqui hoje pensando, né? Nasceu a netinha e eu dizendo, rapaz, o que eu vivi há anos atrás, tem nada a ver com o que eu estou vivendo hoje. Sonhando ainda no meu casamento, e esses dias a gente, no encontro dos pastores, era dia dos namorados, a gente foi lembrar de como nós nos conhecemos, cada um. Aí tinha que levar uma foto. E o que é interessante, se eu não acreditasse no poder de Deus, eu diria assim, bom, eu conheci a Edna meio por acaso. Porque eu tinha namorado muito na vida, e quando me converti, eu aprendi que agora eu tinha que me controlar e namorar com uma pessoa debaixo de oração, correto, o Batista Regular estava certo, debaixo de oração, que fosse cristã. E eu estou aqui
me resguardando, atravessando a cidade de São Paulo, porque frequentava uma igreja na Zona Norte e morava na Zona Sul, e todo dia eu botava uma musiquinha, só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Eu disse, Senhor, o Senhor vai mudar o meu, eu não vou cair. Era todo dia num carro novo, dinheiro, 21 anos, e todas aquelas luzes de drive-in, de motel, e eu dizia, não, eu tenho que chegar em casa puro e vou me guardar. E no dia que conheci a Edna, um amigo meu me disse assim, eu nunca namorei. E o camarada, eu disse, não, aí meu amigo, aí você é ET. Aí para mim já você falou demais. Aí ele disse, eu estou apaixonada pela Maria. E eu não era Maria mesmo. Pois rapaz, nós vamos fazer um estudo juntos e eu vou preparar um momento que eu levo as outras amigas e você fica com Maria e fala namoro para ela. E no dia da reunião, Edna foi, que não tinha nada a ver com o grupo. Quando ela chegou lá, eu disse, bom, agora eu além de carregar essas outras, eu tenho que carregar essa outra que não fazia parte. Eu tentei levar para a cozinha, para o bate-papo, e nesse bate-papo, o propósito parecia assim meio doido, né? Era para ver se um amigo arrumava uma namorada pela primeira vez. Mas Deus usou aquilo para eu identificar as características cristãs que ela tinha. Ela me ouviu, lógico, ainda recém-convertido, mas extremamente apaixonado por Jesus. E disso daí nós descobrimos que Deus tinha um propósito maior. Mas aí eu tinha aprendido, nesse lado, que maravilha os batistas regulares, que eu precisava primeiro orar. E eu liguei para ela, eu vou orar sobre isso. Eu tenho um sentimento por você. E sentimento é uma coisa que vai e vem. Mas eu vou orar. Se for da vontade de Deus, Ele vai colocar no seu coração e nós vamos poder conversar. Tá bom? Estou lhe dizendo, sinceramente. E fui orar mesmo. Quando ela no outro dia me ligou, eu digo, opa, se ela está me ligando, alguma coisa Deus já fez. E Deus já respondeu da oração. E eu disse, venha no seminário para a gente se encontrar. Ela disse, mas hoje não é nem meu dia de aula. Eu disse, mas se for importante o encontro, você vai vir. Quando ela veio, para a gente orar e conversar, e foi para orar e conversar mesmo, nós começamos a perceber que Deus tinha algo mais. Então, eu fui aprendendo a olhar para as Escrituras, olhar para a palavra de Deus, para respeitar. E eu creio que o que a gente mais espera de cada um de vocês aqui é que você consiga discernir na sua realidade, olhando a palavra de Deus e aplicando para o seu dia a dia, em casa, com a esposa, com os filhos, no trabalho onde você está, porque é assim que a gente realmente passa que nós somos um sacerdote de Deus, que a gente tem um conteúdo cristão, que a gente não está fazendo porque estamos papagaiando quem quer que seja. Nós não queremos isso, não se trata de uma reza, né? Eu aprendi a decorar a Ave Maria, o Pai Nosso, o Credo. Eu estudei em colégio que tinha missa todo dia. Não ia para aula sem ter missa. Então, eu digo, disso aqui eu já estou cansado. Eu quero vida, e quero vida em abundância. E isso é que é maravilhoso ser crente. É porque você abre a palavra onde você está, na realidade que você está, e você diz, o que é que Deus está me falando? O que é que eu vou fazer? Isso é a base do que nós sonhamos como igreja. É que todos vocês abram a palavra, todos. E nós, pastores, do mesmo jeito. Você pensa que a gente só estuda para pregar? Não, primeiro a gente estuda para Deus falar com a gente mesmo, na minha realidade como esposo, na minha realidade como pai, na minha realidade agora como avô, como líder de grupo de relacionamento. Senão, o que é que eu vou partilhar quando eu me reúno com os meus irmãos de grupo de relacionamento? Mas às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente fica meio religioso, que está mais preocupado em ensinar e fiscalizar, e coibir, e tentar burilar pessoas, quando quem burila é o Espírito Santo de Deus, através da sua santa e bendita palavra. Então, o sacerdócio dos crentes, e a nossa
Quais são as ordenanças que a gente pratica? O que a Bíblia manda: batismo e ceia. Uma vez eu fui para Israel e a gente passa no Rio Jordão. Aí eu disse: olha, quem nunca foi batizado e aceitou Jesus, realmente eu estou pronto para lhe batizar. Se não, no Rio Jordão, você aluga uma bata e mergulha à vontade. Mas batismo, não. Batismo é só para quem realmente não foi batizado e realmente aceitou Jesus. Aí uma senhora que era crente de uma igreja há muitos anos disse: não, pastor, mas eu estou aceitando Jesus de novo. Eu digo: não, irmão. Não. Isso biblicamente não existe. Mas eu estou dizendo isso para ver como às vezes a gente, por um desejo bobo, que você tem o direito de mergulhar, de usar a bata, mas a gente tenta criar uma situação. Então, é duro obedecer o que a Bíblia diz? Não, mas exige de todos nós submissão aos princípios, né? Eu disse outra coisa: se eu lhe batizar, a irmã já tendo sido batizada numa igreja batista que eu conheço, eu vou estar desrespeitando a autoridade do seu pastor. Não faria nunca isso com o meu irmão fulano de tal, que eu sabia o nome dele. Não tem perigo. Se a senhora começou a chorar, o choro é livre. Aí nessa hora o choro é livre. Mas a quebra do princípio não é livre. Ser membro de uma igreja, salvo e batizado. Então, o que nós esperamos é que, para ser membro da IBC, primeiro você tenha que tomar uma decisão pessoal, individual, não porque você é filho, não porque é seu avô, não, pessoal. No meu caso, era fácil porque eu não tinha ninguém da família que fosse crente. Quando eu me converti, eu fui o primeiro. E encarei a responsabilidade de evangelizar. E quando cheguei na minha cidadezinha, quando o pastor ficou sabendo que na minha raça tinha um crente, ele não acreditou. E me ligou e disse assim: Zé, você podia vir na rádio dar um testemunho? Aí eu me tremi todinho, porque eu tinha 1 ano e meio de crente, e na rádio, a cidadezinha só tinha aquela igreja batista, né? Mas eu fui lá, eu cheguei lá e eu dei meu testemunho de como eu tinha me convertido. Aí ele, no final, ele disse assim: ó, pessoal, e tem uma coisa, esse domingo quem vai pregar lá na igreja é o José Edson. Pastor, olha, você que é amigo dele, que estudou no colégio, tal, e não sei o quê, papapá. Sabe o que eu fiz? Eu preguei um folhetinho, daqueles da Liga de Testamento de bolso, de 5 pontos. Eu subi para o púlpito com um folhetinho daquele. Eu não tinha formação, eu não estava em seminário, eu era recém-convertido. Mas eu orei, pedi direção a Deus, olhei uns 3 ou 4 folhetinhos e subi com aquele folhetinho. E Deus me deu a coragem de fazer um apelo. E 8 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. Porque o poder é de Deus, não é do pregador. O poder é da palavra, não é meu, não é minha. Então acredite, não deixe o diabo dizer que você não pode, porque você está começando. Não. O nosso desafio é abre a boca, fala. Não fica pensando que você tem. Não. Às vezes essas pessoas que pensam demais terminam não fazendo quase nada, porque pensam tanto que não realizam. Então, o nosso desafio é, a gente quer que todos tenham a liberdade, mas a liberdade de também abrir o coração e falar, né? Então, ser membro, batizado, isso é. E quais são os 2 ofícios da igreja, né? Os oficiais, como a gente chamava, pastores e diáconos, porque é o que está escrito na Bíblia. A igreja tem uma secretária? Tem, mas oficiais da igreja são os pastores e os diáconos. Mas para nós,
Todo líder de ministério, todo líder de pequeno grupo, ele é um diácono, ele está servindo as pessoas. E nós os consideramos assim. E não achamos que a hora de batizar tem que ser o ungidão, como diz assim, né? Então, se fosse um ungidão, era só o Armando, nem nós íamos. Mas a gente entende que todo crente recebeu essa autoridade de Deus de ler, de crer e de ser batizado e de poder batizar alguém. Então a gente encara isso como uma tranquilidade. Foi você que levou o João para Jesus? Pois você deve batizar o João, você fez parte do processo. Deus lhe usou, né? Então, esse é alguma coisa que a gente diz assim, onde é que está escrito que não pode? Como é que foi no começo? Como é que aqueles homens andavam, até em cultos e iletrados, e diziam, para aí o carro aí que nós vamos batizar o camarada. E batizavam. Porque quem crê deve ser batizado. Então, esse é um detalhe que a gente privilegia. Então, os oficiais, como a gente disse, pastores e diáconos, biblicamente são esses, né? Mas a gente considera muito a função de cada líder de ministério, a gente considera muito a função de cada líder de grupo pequeno, porque lá naquele espaço, você age com a autoridade nossa como pastor, como diácono, para orientar, para ajudar. Se o problema for difícil, eles naturalmente vão nos procurar. Ai, mas vocês dão muita autonomia. Meu amigo, é melhor dar autonomia e ajudar do que centralizar e inviabilizar. Porque a maioria do que se centraliza, se inviabiliza. Eu digo, isso não começa só na igreja, não. Eu digo, começa dentro de casa. Se você centraliza demais, você tira a autoridade da sua esposa, como mulher de oração, como mulher que está convivendo lá com seus filhos no dia a dia, que às vezes você está trabalhando, né? E você tira a liberdade dos filhos. É difícil, Eu lembro quando minha filha chegou na adolescência, aqui em Fortaleza só se falava de um tal de Mucuripe. Todo jovenzinho queria ir para o Mucuripe. E ela disse, pai, eu queria ir lá para conhecer, eu prometo para o senhor, e ela já era do grupo de dança da igreja, eu prometo que eu vou lá, mas eu não me agarro com ninguém, mas eu quero ver como é, e eu quero dançar. Minha filha, vamos orar sobre esse negócio aqui, não precisa você ir lá. Mas um dia, ela sem querer, ou sem me dizer, foi com uma amiguinha e foi lá. E dançou sozinha, mas dançou. No outro dia de manhã, um pai de um menino que eu estava ajudando ele, e o menino estava em desobediência, bebendo, tal, me ligou, pastor, o senhor sabia onde a Vivian está? Eu disse, meu irmão, ela foi para a casa do irmão tal, dormir lá, disse que ia sair com ele, mas eu não sabia onde ele foi, não. Pois o meu filho chegou em casa completamente embriagado, e quando eu fui abrir a porta, ele disse, pai, sabe quem estava lá no Mucuripe? A filha do pastor. Foi desse jeito. Aí eu queria ir ouvir a minha filha para saber se ela foi mesmo. Ela me disse que queria ir. E o que foi que aconteceu lá? E ela, quando eu cheguei no lugar que ela estava, ela já foi chorando. Porque ela não tinha me dito que ia, né? Mas ela disse, pai, eu prometo que eu fui olhar, eu disse que eu queria ver, eu fui olhar. Eu não me agarrei com ninguém, mas eu dancei lá. E eu ouvi. E ela me pediu perdão por ter ido sem ter me comunicado, mas me contou o que aconteceu. Nós nos abraçamos, nós choramos, houve perdão, houve tratamento e ok. Porque senão nós vamos simplesmente estabelecer uma regra pela regra. Vamos avaliar, vamos pensar no que aconteceu. E graças a Deus eles se envolveram com a igreja todo o tempo, não tenho filhos rebeldes, estão lá no Canadá, mas buscando e frequentando uma comunidade, levando os netos para tudo isso. Então, nós não podemos perder os vínculos, nem com os nossos irmãos de grupo de relacionamento,
muito menos na família. E quantos filhos os pais perderam por falta de flexibilidade, não de quebrar princípio bíblico, mas de andar com ele naquele momento delicado de adolescente e de jovem. Meus filhos, quantas vezes eles foram para as festas tinham, cultos, que era lá no Henrique Jorge quase. Eu dizia, só tem um detalhe, eu quero levar e eu quero buscar. Era difícil acordar 1h30, 2h da manhã para buscar, era. Mas eu queria saber o que tinha acontecido, se eles estavam conscientes e tal. Então, tarefa de pai e mãe é acompanhar, ajudar, dialogar, sentar, orar e fazer isso. Então, separação da igreja e do Estado, né? Só para a gente... Então, a gente busca muito, tudo que a gente tem com o Estado, com a fundação, com uma série de coisas. A gente criou a fundação justamente para criar uma outra instituição que facilita, não fica sobre a responsabilidade da igreja, mas mesmo como fundação, tem princípios, tem pessoas crentes lá para avaliar e examinar cada situação. A gente entende que a gente tem que se envolver com, por exemplo, com os trabalhos dos presídios, das comunidades, né? Mas a gente tem que fazer para ser lá sal e luz, com o propósito principal de falar da palavra de Deus e dar um testemunho da graça e do poder que há no nome de Jesus. Então, a Bíblia é um conjunto de escrituras inspiradas, né, por Deus e contém princípio, porque toda escritura é útil para o ensino e para a repreensão. Isso é talvez a maior das marcas da IBC, é o que nós mais sonhamos, é que a Escritura, a palavra de Deus, seja útil para cada um de vocês, como líder de pequeno grupo, ou mesmo como crente individual, é o sacerdócio individual do crente. Não dependa do líder se você estiver no lugar que ele nem está, ou se ele estiver e não entendeu e você está lá captando. Rapaz, abra a Escritura e diga para ele, como eu disse, eu recém-convertido, fui para o meio de uma raid de surpresa, e Deus usou. Fui para um púlpito com um folhetinho, então eu aprendi cedo que o poder não está necessariamente com o pregador, está na palavra de Deus e no que o Espírito pode fazer na vida de qualquer homem e mulher de Deus, que temente a Deus, abre a boca e fala, e acontece. E aqui o que não falta é isso. Por exemplo, eu fico, toda vez que eu vou para o CR, eu olho para o Bezerrinha. Homem simples, mas ama Jesus e faz diferença de forma maravilhosa pela vida, pelo exemplo, pela dedicação. Então, cultura pequena, mas um amor, uma paixão por Jesus enorme. Tempo com Deus, tempo em oração muito grande. Então, cada vez que eu converso com ele, eu saio muito abençoado e muito edificado. Então, creia nisso, meu amado. Pratique isso e não se deixe intimidar, né, por qualquer uma. O crente deve se submeter à liderança e se comprometer com a comunidade local, sim. Então, tem pastores, tem líderes, mas se você se submete, nós vamos lhe dar o máximo de autonomia. Os pastores são ao mesmo tempo líderes e servos. Entenda isso, nós somos líderes, mas também somos servos. Nós estamos aqui para servir, para lhe ajudar, para lhe ouvir, para lhe orientar. A pregação, o ensino, o conhecimento da palavra é a base de transformação. Sempre vamos crer que é a Escritura que vai fazer diferença. O ensino deve promover, como eu disse, aprendizado, confronto, transformação. E Deus se importa com o perdido e sua igreja também deve se importar. Isso nós nos importamos muito. Aqui
Pode-se estar pregando sobre marido e mulher, pode-se estar pregando sobre dinheiro, mas a gente faz um apelo no final. Tem alguém aqui que não conhece Jesus? Tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador? Então, é porque a evangelização deve ser feita assim. E deve ser feita lá no pequeno grupo, que ela é relacional. Então, eu espero que cada um de vocês, como verdadeiros discípulos, se tornem frutíferos e busquem esse crescimento contínuo. É isso que nós sonhamos para cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus os abençoe ricamente. Amém? Pronto, a gente vai fechar o nosso tempo aqui juntos. Quarta-feira que vem a gente vai dar continuidade. O pastor Zé Edson, na verdade eu fiz essa introdução mais longa, Ricardo deu uma introdução do movimento Batista Regular aqui, no estado, como aconteceu a nossa vinda, e a gente está vivendo o ano do memorial, ou seja, recordando para pessoas que estão vindo de outras igrejas, pessoas que chegaram já depois da tenda, ter uma ideia da história. Deus faz isso, né? Ele repete no Velho Testamento várias vezes tudo o que aconteceu desde Abraão. Ele vai repetindo, né? Por quê? Porque vem geração, sai geração, entra geração, e as coisas precisam ser repetidas, porque elas são feitos de Deus na história. Só para lembrar que tudo aquilo que nós conquistamos aqui não foi por acaso, não caiu de algum outro lugar, senão do céu mesmo, né? Porque foi Deus que fez, mas debaixo do esforço de cada um. Então, o Ricardo falou, e o pastor Zé Edson estava, inclusive, para falar sobre crenças e valores, que é o que nós acreditamos. Tem algumas coisas fundamentais aí que a gente não quer passar batido, então nós vamos, na semana que vem, trabalhar crenças e valores, para vocês conhecerem mais, entenderem. E tem assuntos sobre o Ministério da Mulher na igreja, tem vários assuntos aí que são assuntos até bem interessantes, alguns consideram polêmicos, eu não considero, acho que eles são simples, tranquilos, porque a gente se fundamenta no que está na palavra e pronto, né? E então a semana que vem a gente vai trabalhar isso e falar um pouco mais da influência. Ricardo usou muito aquele termo missionário, né? Então quantas pessoas têm, às vezes me perguntam por aí, e aí, como é que são os missionários na IBC, né? Quem é que vai, quem é que envia, né? Tem um bocado deles por aí, só que eles vão de uma forma não tradicional, né? Então a gente vai conversar sobre isso e ver qual é a visão, como é que a gente faz, como é que os pastores, né, se tornam pastores ou deixam de ser pastores na IBC. Então, semana que vem a gente vai continuar, eu vou estar aqui e a gente continua o nosso tempo de exposição e de bate-papo na outra quarta também. Só quero mais uma vez, diante de Deus e diante de vocês, louvar ao Senhor mesmo, pelo que eu presenciei hoje à tarde, às 2h, lá no presídio feminino, aqui na Itaitinga. Nós estávamos lá, 17 detentas, formandas, numa roda de partilha, e foi muito lindo ver aquelas mulheres sendo restauradas pelo poder de Jesus, testemunhando na frente de secretários, juízes, desembargadores, inclusive ministros, né? Teve um ministro aqui, lá de Brasília, que veio só para esse evento, né? Veio para outras coisas, mas à tarde foi este evento apenas. E foi muito interessante, porque ele estava cercado, pobre coitado. Ele e uma juíza que veio também lá de Brasília, eles ficaram encantados. Enquanto a coisa acontecia, a juíza estava falando comigo toda hora ali, né? Perguntando, elogiando, dizendo, que é isso, que coisa é essa, né? Uma detenta falar da transformação de vida, como ela entendeu os seus próprios pecados, como ela aprendeu a ouvir. E depois a doutora Socorro, que comanda lá o presídio, me disse, olha, as duas mais rebeldes desse presídio estavam aí, ó, confessando, transformada. O secretário até brincou, disse, olha, porque ela disse assim, eu já vim aqui, não é a primeira vez que eu estou presa, né? Aí o secretário depois disse, olha, eu espero que você nunca mais volte, né? Aí, quando estava terminando a reunião, eu pedi a palavra, interrompi lá, eu disse, olha, eu queria corrigir o que o secretário disse, porque essa mulher de Deus, ela vai voltar aqui, sim, mas vai voltar como voluntária, convertida, para ministrar a palavra de Deus para essas mulheres do presídio.
Então, é bom ver a Igreja de Jesus invadindo os espaços e ver o poder público, né? Que é de esquerda. E daí? E daí? Né? Quando o poder de Deus atua, não tem esquerda nem direita. É Jesus entrando, invadindo, né? Daí nós podemos até morrer como aqueles primeiros cristãos morreram, podemos até ser perseguidos como eles foram perseguidos, mas um fato é, a Igreja de Jesus não para, né? E você é parte dessa história quando você sustenta financeiramente. Eles me perguntaram, e aí, são todos voluntários? Não, tem um ali que é sustentado pela igreja, tem outro ali que é sustentado pela igreja para tornar isso tudo aqui possível. O combustível, a gasolina, a ida para lá, o lanche, e os voluntários se dedicando a isso. Eu espero que você também não fique só aí no banco, né? Mas você se levante também para dizer, eis-me aqui, eu quero servir. A IBC tem N áreas de serviço e que você se envolva também num grupo de relacionamento para a glória de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Uma boa noite na paz de Jesus. Obrigado, Zé. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Daniel.